No telefone mesmo, Ana. No telefone. Pronto. Então vou ficar no telefone, é isso? É isso. Tá bem. É isso Assim porque feita. no PC não estava a dar. Pronto. Então, Então tá bem. era como eu tinha dito e partilhámos, né? Tínhamos falado que íamos também fazer este direto ali, transmitir ao mesmo tempo do YouTube, mas depois tínhamos de estar os dois em Pronto. sintonia. Então vou ficar no telefone, é isso? É isso. Tá bem. Olha, Assim de- feita. no- no- Espera no- lá. tens aí algum deadline de tempo ou alguma coisa ligada ao mesmo tempo? Já desliguei. Acho que já está a correr bem. Ok, Isto ok. também para correr bem tinha que correr menos bem agora, que é para agora, a partir de agora corre tudo bem. Pronto, mas correndo bem ou mal, as coisas faz parte, né? Faz Ah, parte da, sim da senhora. aprendizagem e como a própria live diz, para sermos felizes também temos que errar e saber as coisas que são menos boas, não é? Ai, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, Ana. Então, olha, vamos deixar aqui que as pessoas também, algumas vão entrando, vai haver algumas aqui que vão entrar, outras vão sair, ok? Mas também a live vai ficar gravada. Aqui o Isto é meu sempre bom intuito. ter o meu filho a assistir, já viste? Olá, Ah, é? Miguel. Temos aqui um. Ah, então aqui é o que diz migas, não é? Muito bem. É, sim, senhora. Boa. Tem sempre mais algum conhecimento e haver a meio online também nestas novas ligações. Boa, boa. Então, olha, Ana, desde já agradeço o teres aceito o convite e o meu objetivo aqui um bocadinho, como tínhamos falado sobre esta situação, falamos aqui um bocadinho sobre o que é a felicidade, não é? Atualmente estamos numa situação em que ouvimos falar muito, lemos muito sobre felicidade a nível das pessoas, das empresas, do próprio burnout também, ok? E tudo isto acaba por ser familiar porque acabaste por passar por um processo também desse, né? Segundo o que já Uhum, falámos há algum tempo atrás. Então, ah, exatamente. ah, e o meu objetivo, para além disso, também era, nas sessões que eu vou trabalhando como profissional, como hipnoterapeuta, a nível do desenvolvimento pessoal, o que é que eu vou percebendo? Que há muitas pessoas que, quando eu lhes lanço uma pergunta de o que é que elas querem, por exemplo, elas dizem que um dos objetivos delas é serem felizes. Uhum. A questão do ser feliz é um bocadinho abstrato, não é? Porque a felicidade para mim é uma coisa, para ti é outra, para aquela pessoa é outra. Então, nós, quando vamos aqui na casca da cebola, descortinando algumas coisas, a gente percebe o que é, não é? Então Uhum. é um bocado por aí, ok? Eu vou só deixar aqui uma pequena informaçãozinha. Quem quiser participar ou deixar aqui algum comentário, esteja à vontade. Se virem que a live também pode ser interessante para algum amigo, algum familiar, podem reencaminhar e enviar aqui neste aviãozinho, ok? Então, Ana, fala-me lá aí um pouco do teu percurso de vida ou profissional. Sei que estiveste ligada às empresas, agora estás como consultora. És também Chief Happiness Officer, né? Esta, esta linguagem, este termo que se utiliza agora muito, né? O que é que tudo isto é? Fala-me lá aí um pouco de ti. Bem, então, antes de mais, Ricardo, obrigada pelo convite. Isto é sempre enfim, é sempre um desafio falar de felicidade, como disseste e bem. A felicidade é algo um bocadinho abstrato, ou pelo menos individual, não é? Aquilo que me faz feliz a mim não é o que te faz feliz a ti, e vice-versa, ou seja, eu mesmo, mais alturas, sou feliz numas situações e noutras nem tanto. Uhum. Trabalhei toda a minha vida na área de recursos humanos, em empresas, sempre numa procura de ter as pessoas dentro da organização felizes. Numa altura, ou seja, já trabalho há 23 anos e se calhar há uns anos atrás não se falava tanto em felicidade. Claro que nós tínhamos esse objetivo e já se falava um bocadinho de engagement e quando nós tentamos no mundo corporativo atrair pessoas e tentar de alguma forma que elas saiam de um projeto e venham para o nosso. Claro que nós trabalhamos muito com essa parte emocional, de mostrar que aquilo que nós temos para oferecer é de alguma forma melhor do que aquilo que as pessoas têm.
Mas acho que dá uns tempos para cá, eu acredito que recentemente, eu acho que o Covid também trouxe esta necessidade premente de nós pensarmos mais na felicidade, porque fomos privados de muitas coisas que estávamos habituados e que não pensávamos sobre elas. E quando realmente somos privados e temos aqui muito contacto com a finitude, não é? A mortalidade, o termos que ficar confinados, situações que se calhar nós só víamos em filmes e que de repente nos deparamos com elas e faz-nos refletir bastante. E o estarmos muito com os nossos, não é? De repente passamos a estar em casa isolados, uns isolados porque viviam sozinhos, outros em casal, não é? E a conhecer finalmente o seu casal muito mais em profundidade. E o Chief Happiness Officer, eu fui fazer o curso precisamente porque eu acho que nós fazemos de alguma forma empiricamente esta gestão da felicidade dos outros, sendo que para mim o segredo da felicidade é sempre ir perguntando às pessoas e fazê-las refletir sobre o que é que nos faz feliz hoje. Como disseste bem no início, eu também tive um burnout, e o burnout aquilo que nos permite é realmente fazermos uma introspecção e perceber que às vezes o corpo vai-nos lançando sinais, nós não os vamos vendo. Quando é que tu percebeste que chegaste a esse ponto, a esse limite? Olha, eu não percebi, ou seja, eu acho que existe aqui uma diferença, eu não sou psicóloga e por isso não posso falar muito deste tema assim com mais tecnicidade, mas eu acho que a depressão nós vamos sentindo. O burnout foi uma coisa curiosa que eu fui sentindo, ou seja, eu fui deixando de conseguir dormir tão facilmente, ao longo das noites passava muito tempo a pensar sobre aquilo que eu ia fazendo, mas não me apercebi que efetivamente alguma coisa se estava a passar. Até que um dia, de repente, e foi mesmo literalmente de repente, o corpo fez mesmo shutdown, ou seja, o burnout, eu acho que o termo indica exatamente isso, é alguma coisa queima e queimou, e para mim queimar foi um dia estava operacional e no dia a seguir estava completamente... queimada, se é que se pode utilizar este termo, e impossibilitada de seguir o meu dia-a-dia. E aquilo que foi interessante perceber é que realmente foi dando sinais. Eu acho que nós os vamos sentindo, mas o dia-a-dia é tão absorvente e nós, enfim, não assumimos tão facilmente que nós estamos bem, não é? E no meu caso, eu sou uma pessoa que eu estou sempre muito a rir. E mesmo que às vezes não sinta essa vontade, eu continuo a dar aos outros isso que esperam de mim, não é? E por isso, quando acontece de repente, e aconteceu tão de repente quanto eu ter ido ao médico, porque senti realmente que aqui o tico e o teco não deixaram de funcionar em absoluto, e quando cheguei ao médico ele disse mesmo, você está com burnout e tem mesmo que ficar de baixa. E na altura esta frase foi super importante para mim porque muitas vezes nós não paramos porque é-nos pesado tomar essa decisão do parar, não é? Do dizer que não estamos bem. Mas quando o médico nos diz não estás bem, não estás capaz e tens mesmo que parar, nós temos mesmo que parar. E eu tinha mesmo que parar. E isso para mim foi, claro que a fase em que a passei não foi de todo fácil, não vou dizer que foi uma fase fantástica, não foi. Tive a sorte de ter os meus pais muito junto a mim e perto a mim, porque acho que é uma fase em que nós precisamos realmente de algum acompanhamento, apesar de que nós não estamos com as pessoas quando estão connosco. Eu estava sempre muito focada ou pensava naquilo que me estava a perturbar e então não tinha aqui um pensamento muito coerente, ou então pura e simplesmente desligava. A única coisa que eu acho que fiz bem feita, se é que se pode utilizar este termo, é que tentei de alguma forma manter alguma normalidade, ou seja, levantar de manhã e levar o meu filho à escola, ou tentar passar essa normalidade a um jovem que precisa dessa normalidade, sabendo que quando chegava a casa voltava àquilo que era a total inexistência de qualquer vontade de fazer o que quer que fosse.
Mas pronto, já passou. É uma fase que acredito que fica sempre connosco. Eu acho que quando nós temos mais propensão a ter este tipo de questões, se calhar, ou porque somos mais sensíveis, ou porque pensamos mais nas coisas, mas foi sem dúvida uma fase que me permitiu conhecer um bocadinho mais de mim, também dos que tenho perto de mim, também foi bom. E perceber que a felicidade que nós muitas vezes ambicionamos é tão simples às vezes como estarmos bem, ou seja, conseguirmos acordar de manhã, ir tomar banho, ter vontade de tomar banho, que é outra coisa que quem passa por estas situações sabe que nem sempre apetece. Por isso é ir tomar banho, começar um novo dia, se estivermos a trabalhar, ir para o trabalho e estarmos bem, se estiver na fase em que me encontro agora como consultora, procurar oportunidades, conhecer novas pessoas, e sem dúvida que foi muito importante para hoje em dia me sentir feliz, se calhar com coisas mais simples do que na altura não tirava se calhar partido dessa felicidade, porque, enfim, nós só quando passamos pelas coisas é que acabamos por percebê-las. Isto falando Sim, aqui um bocadinho do burnout. exatamente. E o que é que te levou depois a este caminho de tirares Ao este. caminho da felicidade ou desta certificação. Então, é assim, Ricardo, eu ao longo da minha vida, desde que comecei a trabalhar, primeiro sempre acreditei que a minha vida teria que ser a trabalhar com pessoas. Não sabia muito bem o quê, não é? Quando era muito jovem, brincava, sei lá, às cabeleireiras, queria ser psicóloga, enfim, tinha sempre aqui muita vertente de trabalhar com o outro. Quando escolhi recursos humanos e quando comecei a trabalhar na área de recursos humanos, sem dúvida que tenho a sorte de ter encontrado aquilo que é o meu propósito de vida. Ao longo da minha vida profissional, sempre trabalhei na perspectiva de ter os outros, eu não quero utilizar felizes, mas pelo menos ter os outros dentro da organização onde eu estava e dentro daquilo que eram as minhas pessoas, não é? Nós, quando fazemos a gestão de recursos humanos, aquilo que nós vamos gerindo é os nossos, não é? Os nossos colaboradores, os nossos managers, em diferentes situações, ou seja, nem sempre os managers e os colaboradores estão na mesma sintonia, nem sempre os colaboradores estão exatamente na mesma sintonia. E muitas vezes nem nós estamos, não é? As empresas vão tendo ciclos, ciclos de crescimento em que tudo acontece e tudo é fantástico, e nós gerimos muito a estrutura da nossa empresa no âmbito de engagement, ter as pessoas bem, conseguir de alguma forma entrar nas melhores empresas para trabalhar, ter os melhores benefícios, querer que as pessoas se sintam bem e que de alguma forma passem a se sentir bem aos outros para que outros queiram entrar. Depois também já tive fases da vida das empresas em que realmente estávamos no sentido contrário, ou seja, em fases de reestruturação, em que se calhar a nossa preocupação não é tanto, não diria com a felicidade, mas com uma reestruturação, tentar perceber como é que nós conseguimos continuar com aquilo que temos ou pelo menos com a reestruturação necessária. E durante muitos anos, se calhar aquilo que eu vou dizer não é muito bonito, mas muitas vezes as empresas, quando têm que reestruturar e dar de alguma forma aqui lucros mais rápidos, o mais fácil é dispensar pessoas, se calhar com a crueza daquilo que eu estou a dizer. Mas é verdade, ou seja, claro que é o ato final, ou seja, antes de o fazermos, vamos fazendo aqui algumas reestruturações e algumas alterações, mas em última instância acontece. E quando isso acontece, claro que nós não estamos a trabalhar um ambiente de felicidade, estamos a trabalhar um ambiente de aceitação, de aceitar uma situação para os que saem, que não é fácil, mas também aceitar que os que ficam com um peso muito grande. E por isso, ao longo da minha vida, Ricardo, sempre procurei a felicidade, sempre procurei colocar-me nos pezinhos do outro. Mesmo quando em situações em que temos que chegar a acordo, sempre o tentei fazer da forma como eu gostaria que me fizessem em mim, sendo que não há assim uma cartilha que eu te diga isto vai ser 100% eficaz.
mas depois quando começam a surgir cursos como o curso de Chief Happiness Officer, aquilo que me fez fazer o curso era, deixa-me lá perceber que técnicas é que estes cursos nos ensinam, se aquilo que eu tenho vindo a fazer acaba por confirmar que é algo que eu faço empiricamente e muito com a sensibilidade do dia-a-dia. E claro que depois ao longo do curso vamos aprendendo coisas também fantásticas, como se queres trabalhar a felicidade das pessoas, Ricardo, acima de tudo tens que perceber o que é a felicidade das pessoas, perguntar, não há mal nenhum em perguntar às pessoas o que é que te faz feliz, mas também não há mal nenhum em dizer que quando temos estruturas de muitos colaboradores, não vamos conseguir que todos sejam felizes, mas a felicidade também é contagiante. E se nós conseguirmos que algumas pessoas sejam felizes e haja alguns sorrisos pelo corredor, eu acho que esse sorriso vai contagiando os outros e pode ser uma boa influência. Muito bem. Tu há pouco falaste na parte do sorriso e agora também falaste outra vez, mencionaste a parte do sorriso. Mas o sorriso para algumas pessoas, ou quem olha para fora também, pode ser também como que uma capa, correto? Uhum. Porque É assim, ainda se, bem, por uma capa, e se nós optarmos por utilizar a capa que seja o sorriso, ainda bem, não é? Porque também há a capa de termos uma cara de, enfim, uma cara de poucos amigos, não é? Mas de qualquer forma, sim, é verdade, e eu quando não estava bem, ninguém sabia que eu não estava bem. Porque nós quando colocamos o sorriso, as pessoas acabam por ver o reflexo de alguém que está bem e não perguntam. Mas eu costumo dizer que se nós recebermos alguém com... Eu quando digo sorriso eu não quero ser interpretada como estar sempre a sorrir e ser um sorriso falso de todo. Eu acho que os sorrisos se notam quando são verdadeiros e quando são menos verdadeiros, mas de qualquer forma é assim, ninguém tem culpa daquilo que nós estamos a sentir. Isso é assim a primeira regra, não é? E acho que toda a gente merece pelo menos a nossa educação e uma simpatia na recepção, não é? Não precisamos estar com grandes festas, mas se alguém está junto a nós ou quando chegamos a um elevador dizer bom dia não faz mal a ninguém e sorrir também não faz mal a ninguém e a única coisa que vai acontecer é que vai tornar o dia de outra pessoa um bocadinho melhor e em vez da pessoa já começar o dia mal disposta porque foi mal recebida ou porque foi recebida com uma cara de poucos amigos, de certeza que vai começar o dia de forma diferente e isto depois, mais uma vez, é viciante, não é? Nós somos também, o ser humano também, eu há pouco tempo ouvia falar sobre a felicidade e alguém dizia, a felicidade pratica-se, não é? Treina-se. E sim, a felicidade treina-se, apesar de ser um sentimento muito individual, e eu posso treinar a minha felicidade e aquilo que eu treino para eu ser feliz não quer dizer que se eu te passar a cartilha tu vais ser igualmente feliz, porque seguramente vamos ter outro tipo de, se calhar, de objetivos finais de felicidade, mas realmente se tu vives num ambiente harmonioso, feliz e com alguma, sei lá, com alguma simpatia e com alguma empatia, eu diria mais empatia, de certeza que o ambiente que se sente à volta é um ambiente mais feliz. então, eu faço uma pergunta muito simples. De tanta coisa que já aqui falámos, de algumas coisas, que até de responder aqui a algumas questões que eu também te ia lançar já, mas já te as faço mais, de uma forma mais detalhada. O que é para ti a felicidade? Vou aqui ao tema da live. Bem, tu tinhas-me dito que ias fazer essa pergunta e eu disse-te que ia improvisar. Então, o que é para mim a felicidade? Olha, acima de tudo é ter saúde. Eu sei que isto pode parecer estranho, mas quando nós não temos saúde, infelizmente, é algo que nós não conseguimos controlar. Por isso, é ter saúde, é ter os meus bens, e, mais uma vez, acordar de manhã feliz porque começou um novo dia e há tanta coisa que pode acontecer. E
é poder continuar um bocadinho aquilo que é a minha mais recente descoberta, que é querer ser uma abelha. Por mais estranho que isto possa parecer, sabes, quando nós trabalhamos durante muitos anos no mundo corporativo, nós acabamos por ser não a Ana Mendonça, mas a Ana Mendonça, que é responsável de recursos humanos aqui, ou HR Business Partner ali, e nós passamos a ser essas pessoas, essa função que nós encabeçamos. E quando deixamos de estar nessa função, é difícil apresentarmos, não é? E mais recentemente eu descobri que gostava de ser uma abelha, e vou tentar explicar o que é isto de ser uma abelha, que é sem dúvida alguém que possa, nestas pequenas lives ou nestas pequenas trocas de opiniões e experiências, passar algo de positivo aos outros e que possa de alguma forma transformar o dia dessa pessoa num dia um bocadinho melhor. Por exemplo, ontem falava com uma ex-colega minha que já não fala há muito, muito tempo e ela dizia-me sempre que vejo os teus posts no LinkedIn, o meu dia fica um bocadinho melhor. E para mim isso é ser realmente uma abelha, é alguém que vai polinizando, não é? As abelhas têm essa função, e por onde passam vão espalhando e pronto, e nascem flores. E aquilo que eu gostava, mesmo quando faço o meu trabalho de consultoria nas empresas na área de recursos humanos. Como é óbvio, eu sei mais ou menos o que é o tradicional da área de recursos humanos, mas aquilo que eu tento sempre levar agora nesta perspectiva de consultoria é uma perspectiva de muita comunicação, muita abertura no diálogo, na comunicação, e porque sem dúvida descobri que isto pode ser um bocadinho do segredo da felicidade das pessoas, que é comunicarmos, perguntarmos, e quanto mais perguntarmos e mais soubermos do outro, mais probabilidade temos de conseguir sermos capazes ou sermos bem-sucedidos naquilo que é a nossa tarefa de deixar o outro melhor, ou mais feliz. Certo. E tocaste aí num ponto interessante, que é difícil apresentarmos. Uhum, Ou seja, o que eu quero dizer com isto? E esta situação acontece muito, por exemplo, quando estou a fazer atendimentos, que uhum, é quando nós perguntamos à pessoa, neste caso, não quer dizer se a pessoa é feliz ou não é feliz, a pessoa vai dizer ou sim ou não, ponto. Mas, por uhum. exemplo, quando nós perguntamos à pessoa, neste caso, como se estivesse a perguntar a ti, Ana, Ana, quem é que tu és? Quem é que eu Resposta, sou? quem é que tu és? A maior parte, eu não vou dizer que 100%, mas mais de 80% das pessoas vai responder. Eu sou o Ricardo, eu sou o João, eu sou a Catarina, tenho X anos, sou filho disto, ou sou filho daquela pessoa, etc, etc, etc. Ok? Ok, mas quem é que tu és? Porquê? Porque Uhum. o nome é relativo, ou seja, eu não vou ali a uma. Aliás, agora fugiu a palavra. Não é às finanças. Vou ali à parte Ao notário? monetária ou qualquer coisa e eu altero o meu nome, né? Ou seja, então eu ontem podia ser o Ricardo, amanhã posso ser o João e etc. Acho que Mas não há havia de ser assim tão fácil, digo eu, Ricardo, mas... a possibilidade de alterar agora os nomes, né? Ou Sim. seja, o nome não acaba por ser a definição de ninguém, Uhum, ok? Agora, quando a pessoa, vamos trabalhar ali nos tais valores das crenças, que já é algo que isso nos define, que já vem, aqui estou a entrar um bocadinho mais na minha área, no meu ponto, né? Que já vem uhum, desde a nossa infância e que fomos criados perante aquelas crenças, aqueles valores, aquela educação que nós tivemos, etc. Aí já é difícil mexermos. E eu noto muito isso, que é como é que às vezes a pessoa pode ser feliz ou procura a felicidade quando ela não se conhece a si mesmo, né? Porque há pouco eu ia te fazer uma questão, mas tu acabaste por responder, que é como é que mantens a felicidade ao longo do dia a dia? E tu deste aqui algumas sugestões já, ok? uhum, E uma delas acaba por ser também, principalmente, e essa não tocaste, que é o autoconhecimento. Tu já uhum, disseste que tu sabes o teu propósito, e fala-se muito agora no propósito e etc, ok? Mas quem é que eu sou? uhum. O que é que eu quero? O que é que eu pretendo? Né? Será que eu sou porque
eu sou assim, eu faço isto porque eu quero ou porque sempre quis, ou porque fui condicionado porque os meus pais disseram porque eu devia fazer isto ou devia tirar aquilo, e depois aparecem à frente com 40 e 50 anos que eu não gosto daquilo que eu faço, eu não gosto daquilo, e a pessoa muda de vida. E está tudo bem. Uhum. Isso acaba por ser a felicidade. Ricardo, aquilo que tu disseste, o autoconhecimento dói. Eu acho que muitas pessoas acabam por não trabalhar o autoconhecimento precisamente porque, como dói, não é? Nós vamos assim um bocadinho aqui eu já o fiz pelas mais variadas situações, pelo curso de coaching executivo que fiz, em que nós trabalhamos muito o nosso autoconhecimento para perceber depois como é que nós conseguimos apoiar as pessoas a quem vamos dar coaching. Mas uma das coisas que eu aprendi, e eu acho que eu não faço nada aos outros sem que eu passe pelo processo, precisamente para perceber tudo aquilo pelo qual nós passamos. E aquilo que eu aprendi é que o autoconhecimento dói. É aquilo que tu dizes, nós vivemos muito dentro daquilo que a sociedade espera de nós. Se nós pudéssemos ser um bocadinho mais livres, seguramente não seríamos aquilo que somos e seguramente que faríamos coisas completamente diferentes. Mas também é preciso esta estrutura, não é? Nós precisamos desta estrutura, daquilo que a sociedade nos vai impondo e daquilo que nós vamos, de alguma forma, encarreirando. Por isso é que, se calhar, depois há pessoas que, eu costumo dizer, o meu filho tem 17 anos, digo, goza agora a vida, porque não há coisa mais triste que um homem que não gozou quando devia gozar e depois, com uma certa idade, parece que volta outra vez à infância e só faz disparates, não é? Eu acho que nós devemos ir vivendo os disparates da vida e cometer os erros todos da juventude enfim, e depois, claro, arcamos com as consequências dos mesmos, mas acho que temos que ir experimentando, temos que ir saindo um bocadinho da nossa zona de conforto. E eu hoje, curiosamente, partilhei uma imagem no LinkedIn que encontrei, que acho absolutamente genial, em que existe uma velhinha que está saindo de um buraco, não é? E que diz, às vezes é importante sairmos da nossa zona de conforto, não é? Na nossa zona de conforto é onde nós estamos, na nossa zona, no nosso buraquinho, não olhando para o buraquinho como uma coisa feia. E depois a senhora sai da zona de conforto, do tal dito buraco, e de repente olhamos para o buraco e o buraco está cheio de arames farpados e de rosas com espinhos. Isto para explicar o quê? Que às vezes a nossa zona de conforto, nós achamos que é a zona onde nós nos sentimos bem, mas quando saímos e vamos explorar outras realidades, descobrimos que onde nós estávamos era realmente um sítio péssimo e não era a nossa zona de conforto. E por isso, às vezes temos que ir arriscando. Eu também acho que nem toda a gente. Eu tenho um perfil um bocadinho atípico, e quando eu digo atípico, claro que o meu pai e a minha mãe, eu sou filha única, e coitados que eles sofrem imenso comigo, porque desde muito nova que eu só cometo assim umas pequenas loucuras, e a minha mãe muitas vezes diz: eu não percebo o que é que se passa contigo, mas eu desde muito cedo tenho feito sempre isto, não é? Eu vou atrás ou corro atrás daquilo que eu acredito que me possa fazer um bocadinho mais feliz, com tudo aquilo que é nós seguirmos um bocadinho do caminho certo, não é? E se sempre fui feliz nessas escolhas? Não de todo, Ricardo, não. Mas nós só sabemos quando fazemos, ou seja, para mim mata-me os ses, não é? Se eu tivesse ido, se eu tivesse aceito, se eu tivesse feito. Eu acho que isto nos cria tantos constrangimentos que eu prefiro dizer, bolas, fui, que grandíssima porcaria. Para não dizer outra palavra mais feia, que depois tens que pôr uma bolinha ou uma coisa assim para maiores 18. Mas pronto, são formas de estar. Não digo que seja para todos, mas também digo que há formas que nós podemos ir fazendo e irmos testando aos bocadinhos e pondo assim um pezinho fora da zona de conforto só para ver como é que nos sentimos, e pronto, e ir testando e conhecer um novo mundo. Sim, faz sentido, faz sentido. A questão aqui acaba por ser um pouco também da forma como nós fomos educados, não é? Uhum. Fomos sempre num contexto muito de proteção, muito de segurança, etc. Isso acaba por dificultar a situação da zona de conforto.
Ou seja, a Uhum. pessoa não sabe o que é que vai fazer, ou a pessoa não se sente capaz, ou não tem a força, ou não tem a destreza para. Porquê? Porque lá está, dá-lhe medo. Ela não foi criada nesse sentido, não foi puxada, ok, não foi, não a obrigaram nesse sentido a fazer esse processo e ela é normal que vai criando esses receios, esses medos, mas isso acaba por passar pelo tal autoconhecimento que nós estávamos aqui a Uhum. falar, ok? Exatamente. É normal. E porquê é que é tão difícil nós sermos felizes? Porquê é que é tão difícil sermos felizes? Sim. Eu não acho que seja difícil, sinceramente, Ricardo. Ou seja, eu acho que, primeiro, há uma coisa que é fundamental perceber, que é o ser humano é um interno infeliz, no sentido que nós, quando atingimos a felicidade que ambicionamos, estamos logo a pensar o que é que eu vou fazer a seguir. E isso é bom, isso é muito bom, não é? Eu acho que nunca ninguém é plenamente feliz. Nem a pessoa mais rica que pode comprar tudo. Eu já tive a possibilidade de falar com uma pessoa que, pronto, tem a possibilidade de ter dinheiros e dizia-me que às vezes o difícil é saber o que fazer com o dinheiro. E é bem verdade. Quem não tem o dinheiro sonha que se tivesse o dinheiro o que é que faria. Isto para dizer que eu acho que é super fácil querer ser feliz e ser feliz. Acho que nós, sem querer, e também fruto enfim, destas novas tecnologias, tudo o que nos vai aparecendo é consumo, não é? E eu sou muito consumista ainda não consegui trabalhar aquela parte do desapego, ainda não, ainda sou muito vaidosa, ainda sou muito materialista. E por isso, quando a pessoa é assim, a felicidade vem em forma de objetos ou em forma daquilo que nos faz feliz. Depois eu acho que nós vamos evoluindo e com a idade começamos a perceber que aquilo que nos faz feliz são as experiências, não é? São viagens que nós fazemos e sítios que nós conhecemos e que nos enchem a alma. Depois há outras alturas em que somos muito felizes porque finalmente conseguimos comprar o carro dos nossos sonhos e de repente somos muito, muito felizes, ou a casa, ou o que seja. Outras vezes somos muito felizes porque as pessoas à nossa volta estavam a enfrentar uma doença e conseguiram ultrapassá-la. Ou seja, isto para te dizer, Ricardo, que eu acho que nós, para contemplarmos a felicidade, temos que perceber que ela é a felicidade são pequenas coisinhas que nos vão acontecendo e que para nós realmente contemplarmos a felicidade às vezes temos que parar e pensar assim, realmente eu sou mesmo feliz. E há uma coisa que temos que ter muita atenção. E eu também cada vez estou mais envolvida na área da saúde mental, que é aquela questão quando alguém chega ao pé de nós e diz eu não estou a sentir bem, eu estou-me a sentir com uma série de questões, e depois surge aquela resposta que é mas tu tens tudo, mas estás triste porquê? Tu tens uma família, és feliz, és isto, és aquilo, e às vezes essa infelicidade é algo que está dentro de nós, ou porque nós não contemplamos aquilo que temos, porque a vida é mesmo uma viagem num comboio em alta velocidade. E cada vez mais. E quando tu vais em alta velocidade, Ricardo, tu vais quase agarrado aos bancos para não sair do carril, não é? E quando isto acontece, tu não vais a ver o que se vai passar, não é? Vais estando ali agarrada, ou agarrado neste caso, com unhas e dentes para não cair. E eu acho que quando nós começamos a pensar, espera, se calhar eu não preciso ir neste carril, neste comboio em alta velocidade, mas eu se calhar posso ir num comboio um bocadinho mais devagar, e aí sim tu começas a contemplar aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz infeliz, começas a ter a capacidade de fazer uma coisa que quando nós somos jovens não temos essa capacidade, que é largar aquelas pessoas que nos fazem menos bem. Nós, normalmente, Ricardo, se eu te perguntar, tu sabes quem são aquelas pessoas que estão perto de ti que não te fazem bem? Normalmente nós sabemos, só não sabemos porque não pensamos nisso, não é? Tu estás no teu dia-a-dia, sabes aquelas pessoas que, enfim, quando se aproximam de ti, tu sentes qualquer coisa, mas se eu te perguntar e se tu refletires sobre isso, vais perceber, espera,
aquela pessoa não me faz bem. E tu, há aquelas com as quais tu tens de continuar a conviver, não é? No mundo profissional, há pessoas que são realmente muito tóxicas, mas nós temos que continuar a conviver com elas. O segredo aqui é, ok, eu tenho que conviver com elas, eu não posso deixar que a toxicidade dessa pessoa entre naquilo que é a harmonia que eu procuro. Isto trabalha-se, não é? Trabalha-se na importância que damos ao outro. E eu acho que isto, a experiência e a maturidade dá-nos, não é? Nós conseguirmos perceber isto vai-me afetar ou isto não me vai afetar. E depois outra coisa que é, eu não me importo não ser gostada. Isto foi para mim, Ricardo, a maior aprendizagem da minha vida, que é, eu sendo filha única, sempre tive um grave problema, que é, eu gosto de ser gostada, eu gosto de ser gostada e acho que toda a gente gosta de ser gostada. Não acredito que alguém chegue ao pé de ti, Ricardo, e diga, olha, não me importo, não gostem de mim. As pessoas até podem dizer isto porque parece bem, mas lá no fundo nós gostamos que as pessoas gostem de nós. E ao longo da vida, e principalmente porque trabalhando em recursos humanos, nós estamos muito expostos, não é? E estamos expostos para o bom e para o menos bom. Que é, quando tu fazes coisas bonitas, as pessoas gostam de ti, não é? Gostam, apreciam o teu trabalho, dizem sim senhora, o Departamento de Recursos Humanos faz coisas diferenciadoras. Depois há outras alturas em que acham que tu não estás lá a fazer nada, pagas salários e pouco mais. Mas depois quando há aquelas alturas menos positivas em que realmente tu és a cara ou és quem comunica as mensagens menos boas, tu passas a ser um monstro, salvo seja, um monstro das más notícias. E eu, ao longo da minha vida, aprendi que não me importa ser esse monstro, no sentido de, se eu vou comunicar a alguém que essa pessoa vai perder o emprego, é natural que ela tenha que colocar alguma cara nessa situação. E se tiver que ser a minha, que seja. E eu só tenho que ter a capacidade de perceber que aquilo é importante para aquela pessoa, colocar a cara naquela pessoa, perceber que aquilo lhe está a acontecer. Muitas vezes as pessoas acham que a culpa não é sua. E às vezes não é. Quando há reestruturações, a pessoa não tem culpa, mas não deixa de ter sido selecionada por algum motivo. E por isso é que em processos de saída é tão importante nós darmos um motivo. Nem que às vezes não se consiga encontrar um motivo que a pessoa vai aceitar a 100%. Mas isto é a forma que nós temos que a outra pessoa perceba. E por isso, eu quando aprendi que não me importo que as pessoas não gostem de mim ou que pensem que eu faço isto ou aquilo pelas más... enfim, porque sou menos boa pessoa, eu aprendi a não me importar tanto, porque na realidade o meu fundo, aquilo que eu sou, eu sei que é de, não quero dizer de bondade, que parece assim uma coisa um bocadinho estranha, mas na realidade eu acho que o meu fundo é bom. E aquilo que eu faço é com bondade, não sou sempre boa, não, nós temos sempre os dois lados, o anjo e o diabinho, e ainda bem que isso que acontece dessa forma. E hoje dizia de manhã, opá, se eu morrer eu quero ir para o inferno, porque eu acho que deve ser muito mais giro estar no inferno do que no céu, porque nós temos todos estas duas vertentes, o anjinho e o diabinho, e é bom que assim seja. Por isso, a felicidade é isto, Ricardo, é aceitar a vida como ela é, não vamos agradar a todos, não se agrada a gregos e a troianos, não faz mal que algumas pessoas saiam da nossa vida, está tudo bem, não faz mal às vezes estarmos sozinhos, é tão bom estarmos sozinhos, eu também não gostava de estar sozinha, mas isto é síndrome de filha única, mas agora adoro estar sozinha e acima de tudo não termos medo de nos dar aos outros. Eu acho que muitas vezes as pessoas são menos felizes porque com tanto medo de sofrerem que os outros, se eu me dou ao outro, eu vou sofrer. Não pensem nisso, ou seja, vivam, sejam e o que for será. Cá estaremos para resolver. Por isso, eu sou feliz e infeliz, Ricardo, e contemplo as duas formas com a mesma leveza. Claro que quando sou feliz, quando sou infeliz estou um bocadinho mais triste. Mas pronto, eu acho que é este o segredo da felicidade. Não me lembrando já da pergunta que me fizeste, porque entretanto tu deixas-me divagar e não fazes perguntas, não me interrompes. Ricardo, eu vou por aqui fora. E entretanto foi passando e passou.
Mas acabamos aqui por ir dar sempre aqui um bocadinho ao mesmo ponto inicial, que é o tal do autoconhecimento. É a pessoa permitir-se conhecer a si mesma. Porque Uhum, se ela mergulhar dentro, se ela perceber as coisas que gosta, as coisas que não gosta, as coisas que dá valor, as coisas que não dá valor, é mais fácil fazer o tal desapego. uhum, É muito bom e é muito bonito. Há pouco estavas a dizer, virarmos para alguém e dizeres, mas tens tudo, tens isto e aquilo. Não interessa, mas no mundo daquela pessoa ela não tem. E às vezes não uhum, tem. Tocaste aqui também em duas situações que foi o gostamos que gostem de nós ou sermos valorizados. São situações, eu vejo isto como duas situações diferentes. Ok? uhum, Porque eu posso gostar de uma pessoa e não lhe dar valor. uhum, Eu posso lhe dar valor e gostar da pessoa. uhum. Ou Ok? não gostar. Ou não gostar, exatamente. São Uhum, situações aqui diferentes, ok? Aqui entramos sempre um pouco no próprio processo do autoconhecimento. Mas lá está, é sempre muito a situação do medo, do receio. Eu estava aqui a ver que há algumas pessoas aqui a entrarem, a saírem. Se tiverem aqui alguma questão que queiram fazer aqui à Ana, estejam à vontade, ok? Aqui o pessoal que está aqui por cima, não há perguntas, ok. E quais são os teus maiores desafios, Ana, que tiveste até agora? Porque assim, estamos a falar aqui muito de empresas, porque pronto, tu trabalhaste muito nesse mundo, atualmente trabalhas como consultora, mas empresas são pessoas. uhum, Pode ser a empresa de casa, uhum. pode ser a empresa do trabalho, pode ser a empresa dos amigos. Ok? Qual é que é a maior dificuldade que notas? Olha, a maior dificuldade. Eu estou assim numa fase da minha vida, Ricardo, que ser consultora não é fácil. E quando tu vives 20 anos a trabalhar por conta de outrem, quando vens para este mundo, isto é um desafio do caraças. Caraças acho que se pode dizer e não tens por bolinha. Mas é difícil porque tu tocaste aí num ponto que é, eu como adoro aquilo que faço, uh, tenho dificuldade em cobrar aquilo que eu sei fazer genuinamente e que gostaria de fazer de forma genuinamente gratuita. Ou seja, eu explico. Quando alguém vem ter comigo e diz, tu fazes coaching, eu faço isto toda a minha vida, apesar de ter feito os cursos, porque eu acho que cada vez há mais coach e toda a gente diz, mas agora toda a gente é coach, agora toda a gente tira o curso e vira coach. Eu não sou coach. Aquilo que eu fui fazer com o curso de coaching é perceber que eu quando estou a permitir que alguém se autoconheça, eu tenho que ter a capacidade de não deixar essa pessoa destruída. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que sempre que tu colocas questões, e o coaching é tão simples como eu só te faço perguntas, Ricardo. Se tu vieste ter comigo e me pedis uma sessão de coaching, eu faço-te perguntas e perguntas a ti próprio, porque a resposta está dentro de ti. Eu não te posso dar a resposta que te vai resolver a tua questão, porque és tu que a vais ter que resolver. E claro que quando tu fazes esta pergunta, é como se tu fizeres a pergunta 5 vezes porquê, que é assim, muito irritante, muito irritante, te garanto. À quinta pergunta porquê, Ricardo, aquilo que sai já é quase as tuas entranhas, não é? É quase as entranhas do género. Ou eu digo a esta senhora o que é que se passa, ou ela não vai parar de fazer a pergunta porquê. E então, quando saem as tuas entranhas, nós temos que perceber como é que nós vamos trabalhar aquilo que acabou de sair. E como é que nós vamos trabalhar, acima de tudo, aquilo que a pessoa vai passar a ser. Deixa-me só pôr aqui a bateria não, o cabo, eu estava a contar que fosse o telemóvel, não carreguei o telemóvel, mas aquilo que eu te queria dizer é, quando sai as tuas entranhas, tu tens de conseguir ajudar essa pessoa a gerir-se a si próprio naquilo que ela nunca se tinha apercebido que tinha. E isto é super importante e é aqui que um coach efetivamente tem que fazer o seu trabalho bem feito. Porque pessoas que fazem o curso de coaching e acham que podem fazer ou que podem ser coaches é um risco muito grande. Muito grande. Porque a vida de uma pessoa é as suas várias variáveis, não é? E enquanto
Tu tens a tua vida profissional, também tens a tua vida pessoal, e uma mistura-se com a outra e a outra mistura-se com a outra. Ou seja, tu és tudo. És tu enquanto pessoa na tua família, aquilo que tu levas da tua família para a empresa, os valores que a tua família te passou que levas para a empresa, e por isso é que cada vez continua a existir, eu não digo cada vez, mas uma das coisas que me deixa feliz é que cada vez falamos mais em líderes, não é? Eu ainda sou do tempo dos chefes, e chefes, leia-se, pessoas que davam ordens e que toda a gente tinha medo. E aquilo era realmente um ambiente tóxico, era tudo muito competitivo, e hoje em dia tu procuras líderes, pessoas inspiracionais, pessoas que te mostram o caminho, o propósito, o dito propósito, não é? E depois procuras nesse líder, porque também não interessa só ter líderes que te falam do propósito e que te dizem coisas muito bonitas, mas depois, entre o dizer e aquilo que fazem no dia-a-dia, não bate a bota com a perdigota, não é? Ou seja, é muito bonito ser líder, é muito bonito dizer coisas espetaculares, mas também é muito bonito manter aquilo que é a realidade, não é? Fartos de vermos telhados de vidro estamos nós, não é? E por isso acho que mais do que querer parecer é ser, não é? É não ambicionar ser aquilo que nós não somos. É não querer ser um líder que nas palavras parecemos pessoas espetaculares, mas desengane-se quem ache que nós conseguimos enganar os outros, não conseguimos. Tudo o que acontece numa empresa, tudo o que acontece que achamos que é segredo, não é. As pessoas sabem. Agora, claro que são educadas, não é? Vivem numa sociedade que tem que manter os seus postos de trabalho e vão fingindo. E é neste fingimento que nós ao longo de muitos anos andamos a viver, e quando fingimos muito, sem querer também fingimos a felicidade. E eu acho que é nesta fase que nós nos encontramos, nesta luta intergeracional, em que achamos que os millennials ou estes jovens agora vieram com ideias completamente estapafúrdias, mas eu continuo a dizer que eles não trazem nada diferente. Eu, quando tinha a idade deles, eu queria exatamente a mesma coisa. A única coisa é que, como quando olhava para um lado ou para o outro, todos estavam a trabalhar até às 10 da noite, porque se nós trabalhássemos muitas horas, parecia que estávamos a trabalhar todos. Eles hoje em dia o que decidiram foi o contrário, que é agora todos ir às 5h30 ou às 6 ou o que seja, porque na realidade existe aqui um work-life balance, não é? E nós temos que ganhamos pouco e por isso temos que viver a vida. Com o pouco que temos, pronto, lá vamos ver como é que vamos viver ou não viver a vida. Mas na realidade eles não querem nada diferente de nós. A única diferença é que eu sou do tempo em que os salários eram realmente muito bons, e como eram muito bons, nós tínhamos o peso ou pelo menos eu tinha, não posso falar pelas outras pessoas, mas eu sempre o tive, que é, se eu ganho este salário, eu tenho que de alguma forma dar o retorno à empresa correspondente àquilo que eu acho que eles me estão a dar. E agora, como nos damos salários mais baixos, eles pensam, ok, como me das tão pouco, olha, vou à minha vida. E por isso a felicidade é tudo isto, Ricardo, é toda esta inconstância daquilo que vai acontecendo, daquilo que nos vai entrando pelos telemóveis e pelos computadores e pela televisão, de ficarmos irritados porque em empresas há indemnizações de meio milhão, que nós nem sabemos o que é meio milhão, não é? Como é que alguém recebe meio milhão nos tempos que correm. E ficamos revoltados e ficamos infelizes porque pensamos, bolas, pá, então eu ando aqui a trabalhar este tempo todo e nunca vou receber uma indenização de meio milhão. Mas pronto, mas é o que é, não é? É o que é. E temos também que aprender que não temos que condicionar a nossa felicidade à felicidade ou à infelicidade do outro. Porque eu acho que durante muito tempo as pessoas tinham aquela ambição secreta de que se o outro estiver infeliz eu fico feliz, não é? Porque, epá, ele está mal, eu vou tratá-lo mal, ele está infeliz, eu fico feliz, pá, porque ele está mal e não sei o quê. Eu já conheci pessoas que eram felizes assim, não é? Não sei porque é que são felizes assim, mas está tudo, pronto, não está tudo bem, mas também são aqui questões, não é? Questões que muitas vezes se explicam por questões familiares, de educação, crescimento, e mais uma vez reforço que todas as pessoas que trabalham
todos os seres humanos são a sua história. E muitas vezes pessoas frustradas ou líderes que nós às vezes dizemos esta pessoa parece que é bipolar, fica feliz com a felicidade dos outros, às vezes essa pessoa não conheceu outra realidade que não essa. E infelizmente aquilo que eu vou dizer mais uma vez pode não ser totalmente positivo, mas muitas vezes a pessoa, quando é maltratada, aquilo que conhece é isso e acaba por ser, quando devolve, devolve da mesma maneira. É difícil quebrar o ciclo, não é? É difícil quebrar o ciclo e dizer, ok, tu tratas mal, mas eu vou ser boa pessoa para o outro. Parece que lá está, somos felizes por deixar os outros infelizes, porque nós também já fomos infelizes. E acho que tem que ser ao contrário, que é, se eu fui infeliz e não gostei, deixa que o outro seja feliz, porque eu tenho a certeza que aquilo que ele me vai devolver de volta é muito bom. Mas isto tem que se trabalhar. Sim, e tu há bocado estavas aí a falar de uma situação que eu agora, entretanto, passou-me e está muito ligada na parte da informação, né? Porque a formação, a própria informação, ela está toda aí. Há uns anos atrás, não tínhamos o acesso não era tão fácil. Atualmente, essa facilidade está aí, né? Basta um clique para ter uma resposta de determinada coisa. Quer uma pergunta, faça uma pergunta, seja a nível de saúde, seja o que quer que seja, temos lá a resposta toda no Google, ou o que quer que seja, basta uma, faça uma chamada e nós temos. Uhum, E temos muito a situação do palco, né? A tal situação das redes sociais, né? E aparecem muito quando é nos processos terapêuticos, etc., e na parte mesmo das situações do coaching. A questão é que nós vemos o palco, não vemos os bastidores. Né? uhum, E eu às vezes gosto muito por exemplo, eu como trabalho muito, a ferramenta muito forte que eu trabalho é à base da hipnose, né? O que é que acontece? Quando às vezes utilizo, ou ouvem falar, ou veem só a palavra hipnose, há logo um medo ou um receio, né? Porque a maior parte das pessoas ou já viu ou vê alguma coisa, né? Outra coisa porque fica a curiosidade. Está tudo bem, mas porquê? É o que eu costumo dizer às pessoas. O que vocês veem na televisão, vocês veem apenas, veem apenas o palco, vocês veem apenas isto. E veem uhum, apenas o que a televisão, a comunicação social dos mídias, eles querem passar. Ok? Porque é isso que vai vender, é isso que vai passar a informação. Vocês não veem isto, vocês só vão ver isto. Né? uhum, Por exemplo, algumas vão estar a assistir à live e assistiram todas. Há outras que vão assistir amanhã ou depois, em 1 hora, 1 hora e 10, vão assistir 2 ou 3 minutos porque já se cansaram. uhum, Ok? E acaba por ser um bocadinho isto. Então eu vejo aquela pessoa com aquele corpo, ok, epá, tem aquele físico, pois, mas estás disposto ou estás disposto a passar por 2 ou 3 meses num processo terapêutico, por 2 ou 3 meses ou meio ano de uma nutrição rigorosa, estás disposto a fazer determinados X de coisas de exercício, estás disposto a mudar, não sei o quê, epá, então, isso depois leva à tal frustração, à tal ansiedade, ao tal desconforto, à tal dor. Porquê? Porque nós, ser humano, nós fugimos da dor em busca do prazer. uhum, Bom, bom, nós tivemos aqui duas situações e a tal balança é a tal zona de conforto que estavas a falar há pouco. uhum, Eu não sair daqui porque o que eu vou sair, para onde eu vou, eu não sei, lá está, é inseguro, não sei o que é que vai acontecer, então isto dá-me medo, dá-me desconforto. Então eu não quero, eu não arrisco, porque não fomos também criados nesse registro. Olha, vai e faz. Acontece, caíste, ok, levanta-te. O que é que tu aprendeste com isso? uhum, Às vezes nós caímos por alguma coisa menos mal, pá, aconteceu isto e tal, e agora o que é que eu vou fazer? Isso aqui, e porquê comigo? E ninini, ninini. É como um professor meu costuma dizer, parece que começamos a dar ao motor de arranque. Estamos ali, o carro não pega. Estamos ali a martirizar. Porquê comigo? Porquê comigo? O que é que eu posso? Quando às vezes com certas perguntas que nós podemos colocar, ok, isso está feito, o que é que podes fazer de diferente? uhum. Como é que tu podes fazer isso agora? O que é que tu vais fazer a seguir? Lá está, a pergunta simples do coaching.
Uhum. E também outra coisa, Ricardo, que é se decidires não fazer, também está tudo bem, não é? Ou seja, eu para mim fazer dietas é um terror, por isso tenho que contemplar as pequenas gordurinhas que aqui ficam, mas é verdade, e é assim, o palco nós só mostramos o bonito, ninguém mostra o menos bonito. E tivemos aqui uma pessoa que é o HH Brito, Sim, que colocou duas questões, o que é ótimo, temos que lhe dar o privilégio, porque foi o único, mas uma das coisas que eu vi é que realmente é difícil tratar bem quem nos trata mal, é mesmo difícil, mas eu arrisco a dizer que às vezes a pessoa trata-nos menos bem porque não sabe fazê-lo de outra forma, mas se aquilo que recebe de retorno é alguma empatia e alguma simpatia, consegue-se começar a ver pequenas diferenças nessa pessoa. É só testar. Agora, claro, se a pessoa nos bate, não vamos ficar felizes, não é? Mas é fazer o pequeno teste e ter outra coisa que é não ficarmos magoados, é perceber porque é que esta pessoa me está a tratar assim. Não é por minha causa, eu não lhe fiz mal nenhum e a pessoa está-me a tratar menos bem. Então, é alguma coisa com ela própria. E se é com ela própria, deixa-me tratá-lo bem, porque se calhar nunca ninguém o tratou bem. E se calhar é este o segredo, está bem? Que eu não sei com o HH quem é, se é Elder, se o que é que possa ser, mas eu diria isto, ok? Se alguém te tratar mal, pensa sempre, se não fizeste nada para que essa pessoa te tratasse mal, pode ser qualquer coisa que essa pessoa tem ali que vale a pena ajudar. Por outro lado, havia aqui, boa, verdade, é isso mesmo. E depois, claro, se nós tratarmos mal e a pessoa nos tratar de mal de volta, temos que contemplar, não é? Porque pusemos-nos a jeito, não é? Mas normalmente eu sempre me pergunto o que tem em mim que atraiu esta situação. Às vezes não tem nada, Adriana, tem mesmo. Tem a ver com o outro. Nós, quando nos expomos, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito aberta a toda a gente e por isso estou muito mais aberta a que tudo me aconteça. Parece que só, desculpem os termos, mas às vezes costumam dizer tu atrás dos malucos. Não é os malucos, são as pessoas que dizem o que lhes vem à cabeça, isto e aquilo. Porquê? Porque eu ponho-me a jeito, não é? Se eu estivesse sossegada no meu dia-a-dia, ninguém vem ter comigo. Se eu tiver, como eu estou, que é chego a um sítio e toda a gente sabe que eu cheguei, falo com toda a gente, eu vou ver tudo, não é? O bom e o menos bom. A única coisa é que depois tem que contemplar aquilo que acontece e se nós atraímos, também pode dar-se o caso que as pessoas veem em nós uma empatia especial ou uma energia especial que os leva a querer estar connosco, é ouvir, perceber se temos a capacidade ou não de ajudar essa pessoa e não deixar, isto é que é super importante, por favor, não deixar que as coisas menos positivas dessa pessoa entrem em vocês, ok? Quando alguém está a fazer alguma coisa menos boa, nós aceitamos, retribuímos com um sorriso ou sem sorriso, mas não levem isso para casa, a não ser que tenham sido vocês os motivadores dessa situação. E isto também se pratica. sim, é treino. Estava aqui a ver se havia aqui mais algum comentário, alguma pergunta, mas não. É que isto merecia. Qualquer pessoa que faça perguntas merece logo a nossa atenção especial. Não, estávamos aqui a ver o comentário, mas não. Mas sim, isto aqui, voltando aqui à questão que eu conheço aqui da parte da Heloísa, é verdade, é treino, e nós não estamos habituados. Nós não estamos habituados a, se alguém nos disser alguma coisa, ou responder de uma forma menos boa, a nossa tendência é, fizeste-me isto, eu vou-te fazer também. Uhum. Eu vou-te lixar também. Porque é Há um segredo, Ricardo, que eu aprendi também mais tarde, que é o silêncio. Quando alguém nos diz alguma coisa assim, completamente estapafúrdia, sabem aquelas pessoas que nos dizem assim uma coisa que nós nem acreditamos que a pessoa está a dizer aquilo. É tão mau que nós dizemos assim, mas foi possível que esta pessoa tenha dito isto? E nós normalmente o que é que temos? Temos a reação de reagir. E quando reagimos, o que é que nós trazemos? O pior de nós, reagimos, a pessoa defende-se e depois no meio já não percebemos nada. Quando alguém nos diz alguma coisa realmente muito desconfortável, o vosso silêncio é uma arma super poderosa, que é deixem a pessoa no desconforto daquilo que acabou de dizer e vão ver que
é poderosíssimo. E se a pessoa ficar desconfortável, porque vai ficar, não é? Porque o silêncio é uma coisa que é muito desconfortável. Eu, por exemplo, não consigo estar em silêncio. Como já viste, se tivermos um segundo em silêncio, eu tenho que estar a falar. E isto é mau, porque quando nós estamos a ocupar sempre o silêncio, estamos sempre a dizer disparados. Agora, se alguém nos coloca uma questão completamente estapafúrdia, que nós dizemos, pai, não estou a acreditar nisto que esta pessoa me está a dizer, fiquem caladas e a pessoa vai ficar a olhar para vocês à espera que vocês reajam. Não reajam. E a pessoa vai ter que dizer alguma coisa. E se ela continuar com esse disparate, vocês continuem a não reagir. E no fim podem só dizer, espero que se esteja a ouvir. Tão simples quanto isto. É difícil, principalmente quando nós estamos no mundo profissional. Mas também há uma coisa que eu faço muito formação em feedback e nós não somos um povo habituado a dar feedback. E feedback é feedback, é um presente. Feedback é dar um presente, é alguém faz qualquer coisa e nós mostramos-lhe o reflexo dessa atitude, oferecemos e a pessoa leva consigo. Não tem que responder, não tem que dizer, porque eu... E nós estamos habituados a que quando alguém nos dá um feedback, sentimos aquilo como um ataque, não é? E defendemos. Porque eu fiz isto, porque isto, e porque foi aquilo, e porque não sei o quê. E o feedback é uma oferta. Nós pegamos, levamos e vamos refletir em casa. Vai doer, não vai doer. E eu costumo dizer, se a pessoa não quer feedback, está ótimo. Então, a única coisa que tem que fazer é pôr-se em frente a um espelho e fala para o espelho. Porque o feedback do espelho é tão simples como a imagem daquilo que nós refletimos. Quando queremos feedback ou pedimos o feedback, temos de ter a capacidade de perceber o que é que aquilo que essa pessoa nos disse reflete em nós e também termos a percepção de perceber que muitas vezes o que a pessoa diz reflete em nós uma atitude diferente porque nós temos a nossa vivência. Ok? Por isso é que nós, quando comunicamos para outros, temos de ter muito cuidado com as palavras que utilizamos, porque, e tu isto sabes muito melhor que eu, que é as palavras, os gatilhos, não é? Eu não uso muito estes termos, mas quem faz psicologia e se calhar hipnose é os gatilhos, não é? O que é que me leva a ir agora atacar ali o frigorífico e comer doces? São gatilhos, não é? São pequenas frustrações e são esses gatilhos que nós temos de ter cuidado para quando estamos a fazer um discurso não ativar no outro, porque muitas vezes não tem a ver connosco, tem a ver com o outro que nos ouve e com a reflexão de tudo aquilo que essa pessoa foi vivenciando e sem querer interpreta de uma forma que nós achamos que é errada, mas foi a forma que a pessoa interpretou e não deixa de ter sido um reflexo daquilo que a própria pessoa é, não é? O gerir pessoas, a beleza de gerir pessoas é tão magnífica porque somos todos tão diferentes, não é? Mas ao mesmo tempo é tão extraordinariamente difícil porque cada pessoa, caramba, é aqui uma coisa, é um ser cheio de coisinhas e coisas e pronto, e é essa a beleza. Um conjunto de uma vida, não é? Uma história. Mas pronto, eu queria fechar, também já estamos a passar o nosso tempo, eu queria fechar com uma dica que é essa situação que aconteceu e que acontece connosco diariamente, e respondendo aqui outra vez à situação da Luísa, que esse desconforto sempre que surge, aproveitarmos isso como uma alavanca. Eu quando digo uma alavanca é no sentido de que se alguma coisa aquela pessoa me disse, ou me fez, ou eu próprio reagi a determinada coisa, é eu olhar para essa situação e perceber o que é que isso me está a causar. A tal situação que ela diz aqui, que causa um desconforto na pessoa que nos dói. Ela diz aqui que foi, mas acredito que seja que nos dói. Então é olhar para essa situação, que foi menos boa, porque isso talvez seja algo dentro de nós que não está bem resolvido e precisa ser resolvido. E ao resolvermos essa situação, numa próxima situação que possa acontecer, igual ou semelhante, ok? Vai acontecer, mas nós vamos olhar para essa situação e já não vai ter o mesmo impacto que teve há um tempo atrás. E aí sim, aí entra o silêncio, que é mais fácil. Agora, aquela situação está ali, este vulcão que está aqui, o nosso está preso, aí vou ter que o dizer.
porque eu não consigo. Então, ok, eu reagi, ok, porque é que eu reagi, porque é que isto aconteceu, o que é que eu posso fazer de diferente numa próxima vez? Uhum. Então, é por aí. Ok, o que é que se passou, o que é que aconteceu, o que é que eu posso reagir, como é que eu posso reagir numa próxima vez que isto aconteça. Ou então, esta situação que aconteceu, que desconforto é que me gerou? O que é que está menos bem em mim que eu posso Uhum. melhorar? Ou E seja, contemplar. e contemplar. Este tipo de Uhum. questões, de perguntas que nós vamos lançando a nós mesmos, que nos vai criar uma maior sensibilidade, um maior autoconhecimento e nos vai trazer uma maior estabilidade e levar então à tal felicidade. Olha, Uhum. acabei a rir. E outra coisa, Ricardo, tu começaste com a questão das cebolas e também perceber que cada casca que tu vais tirando, vais descobrindo a casca seguinte, não é? E se tu não a vais tirando, vais estar sempre à volta do mesmo, não é? Sempre à volta, é chafurdar no mesmo. E quando tu tiras uma casca e começas outra casca, tu vais conhecendo a ti melhor, ao outro também, mas acima de tudo começas-te a conhecer noutras versões, não é? Noutras cascas mais profundas. E por isso é que a maturidade e a idade nos dá essa beleza de nós começarmos a ver aqui outras coisas que vamos aprendendo e em algumas que tu largas, nas cascas que vais deixando e vão seguindo. E é isso que é a beleza também da vida, não é? É ir fazendo isso, é ir descascando. Algumas cascas voltas a pôr, outras deixas estar e segues, e segues. E às vezes um simples exercício como nós podemos fazer é perceber, por exemplo, os dois lados. Né? Eu sou esta pessoa, aconteceu-me isto e esta é outra pessoa. O que é que, se eu fosse esta pessoa, o que é que esta pessoa poderia dizer? O que é que ou seja, é quase como colocarmos aqui na tal situação da empatia, colocar no lugar aqui um pouco do outro, para perceber de que forma é que eu poderia responder. É sair um Uhum, bocadinho pela cena, colocar-me como observador, perceber o que é que se passou e trabalhar sobre aquela situação, sem culpa. Porque uhum, senão aqui outra vez a alimentar este sentimento ou despoltar outros, ok? É uhum, sair sempre de cena, observar a coisa de fora, analisar e perceber o que é que eu posso fazer de melhor, o que é que eu posso fazer de diferente, como é que eu posso fazer e o que é que aconteceu e etc. Porque E se deixar, Ricardo, só mais uma coisa, é o umbigo, ok? Que é quando nós estamos a olhar para o nosso umbigo, não é? Com ai, dói-me, ai, mimi, aquilo que tu dizias, não é? Nós, quando olhamos para o umbigo, se vocês olharem para o umbigo, agora depois quando acabar este live, vão ao espelho e olhem para o umbigo e vão ver que estão a olhar para baixo. E se deixarem de olhar para o umbigo e olharem para a frente, vão ver todo o mundo diferente, não é? E deixam de estar tão concentrados no vosso umbigo e passam a estar muito mais concentrados naquilo que está à vossa volta, não é? E isso é super importante, super importante. sim, e é isso. É isso. Ou seja, e a felicidade é isto. É, É isso e muito é mais. sermos felizes e infelizes. Nós só sabemos ser felizes porque já fomos infelizes e só sorrimos porque já choramos. Só gostamos da chuva ou do sol porque já vimos a chuva. Por isso, a felicidade é exatamente isso. É conhecer o oposto e E umas vezes gostamos e outras vezes não gostamos. não E está tudo rotularmos isso bem. como uma coisa muito boa, né? Porque pode ser para mim uma coisa e para ti se calhar é outra. Exatamente. Ok. É quase como uma perfeição, né? As pessoas procuram a perfeição. Eu lembrei-me da perfeição por causa daqui da Elise que ela pôs o perfeito. O perfeito pode não ser perfeito para o outro, né? Acaba por ser, lá está, é tal definição. É algo muito abstrato. Muito bem, então, Ana, não sei se tens aqui alguma deixa final, se já está tudo dito. Havia sempre Acho muito que tempo para vermos aqui Acho que já continuar. está tudo dito. Acho que podíamos ficar aqui o resto da noite a falar sobre isto. Houvesse mais dúvidas, respeitar o próximo, aceitar, exatamente. O HH Brito está aqui
a aprender imenso. Mas dizer que a felicidade só existe porque também somos infelizes. E o ser humano é exatamente isto. Andamos sempre nesta balança de feliz e infeliz, quer mais, quer menos, mas querer menos também acho que ninguém quer, mas quer sempre mais, não é? Então já tenho isto, agora quero mais. E a felicidade é exatamente isso. E pronto, e é o que é. E acordar de manhã, colocar um sorriso é bom. Não ajuda, nós não somos felizes por sorrir, mas ajuda porque os outros também vão estar muito diferentes para connosco. E pronto. E a Gaga Brito, a pena não ter visto do início, mas pode ver, porque o Ricardo vai partilhar. Fica gravado e depois lá mais para a frente eu partilho. Claro que sim. Pronto, Ana, olha, gostei deste bocadinho. Obrigado pelas partilhas e por esta reflexão também. Obrigado também aos participantes, aos que entraram, aos que saíram e etc. Okay? E foram todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Os que saíram perderam. Vá, Ricardo, deixa-me lá ser aqui arrogante, má. Alguns saíram, outros vão ver mais tarde. É isso. Eu a vingar-me. Vão entrar, se calhar, entrar em contato connosco, ou no teu Insta, ou no meu, e estamos aí ligados. Qualquer questão podem comunicar-me, ou comigo, ou com a Ana, estejam à vontade. Está bem? Obrigada. Então, e noite de luz também, Marta. Tudo a correr bem. Marta e Luísa e todos os participantes, Sónia que estiveram aqui para trás, todos eles. Não vou mencionar mais, que é para não desrespeitar outros, está bem? Então, o resto, boa noite para todos e uma boa semana. Boa noite. Tá? Obrigado.